Leitura dos Escritos Sagrados do livro A Arte do Jorei, volume 3. Resultante da remoção das amígdalas. Com o objetivo de curar a amidalite de uma vez por todas, a remoção cirúrgica das amígdalas virou um senso comum no mundo todo. Recentemente surgiu uma teoria segundo a qual é melhor não as extirpar, pois foi constatada a sua importância e observar defeitos adversos em outros órgãos provocados pela sua extração. Como venho falando sobre o assunto há algum tempo, essa notícia me deixou realmente feliz, pois o que tenho pregado há muito começou a ser aceito. Agora posso explicar com mais detalhes a função das amígdalas e também discorrer sobre a causa da amidalite. As toxinas localizadas na parte superior do corpo humano normalmente tendem a se concentrar nos gânglios linfáticos da região do pescoço, onde se solidificam. Em maior ou menor quantidade, todos têm pontos condensados nessa área. Ao atingir certo nível de rigidez, tais toxinas começam a ser dissolvidas e procuram um caminho de saída do organismo. Pouco a pouco se direcionam para as amígdalas, onde passam a se concentrar. Surge então uma febre alta, a fim de liquefazer novamente os nódulos endurecidos. Nesse estágio, formam-se orifícios nas amígdalas, pelos quais são eliminadas as impurezas dissolvidas. Logo, pode-se dizer que essa glândula funciona como canal de eliminação de elementos tóxicos da parte superior do corpo. Daí então a importância de as manterem. Quando são extirpadas, naturalmente as toxinas se acumularão em outras partes do organismo. Sendo assim, em consequência desse processo, surgem muitas doenças, tais como otite, dor de dente, afecções do nariz, doenças relacionadas ao cérebro, além de outras. Portanto, a extração das amígdalas assemelha-se a matar um pequeno inseto para outro maior se instalar. É muito comum as pessoas acreditarem que houve melhora de sua saúde após a remoção das amígdalas, pois elas não se gripam por alguns anos. Contudo, é um procedimento com consequências terríveis, pois com o passar do tempo começam a surgir diversas doenças. Por sua vez, os médicos são incapazes de reconhecer a verdadeira causa do problema. Resultante dos tratamentos dentários, saúde bucal. Ter dentes fortes ou fracos é uma condição diretamente relacionada à saúde do corpo inteiro. Dessa forma, a saúde debilitada do homem moderno é a responsável pela fragilidade de seus dentes. Com toda certeza, a origem dos problemas dentários está na presença de toxinas medicamentosas acumuladas no organismo. Porém, a toxicidade dos antissépticos e remédios utilizados na colocação de próteses dentárias torna o distúrbio ainda mais pernicioso. Ademais, nas obturações, junto à massa restauradora, é utilizado um antisséptico, responsável por um terrível efeito adverso, pois com o passar do tempo essa substância tóxica apodrece, dando origem às bactérias. Surge então a necessidade da ocorrência de uma ação purificadora natural, visando eliminar tais impurezas. Processo eliminatório. Quando o caso é simples, a purificação se manifesta num processo leve, no qual as toxinas são expelidas pelas gengivas. Logo, não gera grande preocupação. Na maioria das vezes, a condição é grave e provoca muita dor, cuja origem é a formação de um pequeno orifício na raiz do dente. Esse sofrimento diminui no momento em que a perfuração da raiz se abre externamente e o pus começa a ser excretado. A partir de então, a pessoa sente grande alívio. Muitos, acredito, já devem ter passado por semelhante
fascinante experiência. Tratamento dentário. Sempre que vou ao dentista, falo para não usar nenhum remédio, caso precise restaurar qualquer dente perfurado. Assim, mesmo passando algum tempo após o tratamento, não sinto dor. Normalmente, quando um dente fechado anteriormente com máscara começa a doer, basta o dentista removê-la para o paciente sentir alívio. Esse fato mostra claramente o quanto estou certo ao afirmar que não se deve usar antissépticos em tratamentos dentários. Ao verificar esse problema, porém, é comum o dentista afirmar que a dor é consequência de a desinfecção não ter sido bem feita, outra superstição da ciência médica. Até mesmo o creme dental, o melhor é usar os que não contenham nenhuma substância medicamentosa na sua composição. Ao higienizar meus dentes, por exemplo, não uso nem sal, faço apenas massagens com a ponta dos dedos. É bom todos saberem que, para haver o fortalecimento dos dentes, é essencial melhorar a saúde do corpo. Para tanto, torna-se imprescindível abandonar os fármacos. As pessoas com dentes fracos e cariados, ou aquela cuja idade já é avançada, não conseguem se tornar saudáveis tão rapidamente a ponto de salvar sua dentição. Nesse caso, o uso da dentadura é aconselhável para terem uma aparência agradável. Inflamação da membrana bucal e da língua. Problema caracterizado por ardência na membrana interna da boca, dores na garganta, além de pequenas erupções na língua. Tais sintomas surgem por causa dos remédios ingeridos via oral e aos enxaguantes utilizados em gargarejos destinados à limpeza bucal. Essas substâncias penetram na mucosa da boca e aos poucos envelhecem e se tornam toxinas, as quais com o tempo são expelidas por meio da ação purificadora manifestada nos sintomas descritos anteriormente. Dessa forma, se deixarem a eliminação transcorrer naturalmente, por certo haverá a cura. Os casos de câncer na língua também são consequência do uso de medicamentos. Se não houver interferência de tratamentos medicinais, 90% dos casos se curam facilmente. No entanto, o procedimento padrão é a prescrição de fármacos assim que os médicos percebem indícios de câncer na boca, mesmo sem terem a certeza da efetividade do tratamento. Com isso, ao contrário do que se espera, a doença piora e pode se tornar um câncer verdadeiro. Gostaria de alertá-los sobre isso. Há alguns casos raros nos quais a cura do câncer na língua não é possível. Isso acontece quando a causa é espiritual, isto é, foi gerado pelas máculas originadas da conduta da pessoa, tais como proferir mentiras perniciosas ou ferir o sentimento dos outros com palavras ofensivas. Se o indivíduo perceber e se arrepender de suas atitudes, ingressar e professar uma religiosidade correta, surge uma pequena chance de se alcançar a cura. Outras observações. Remédios para desinfetar a boca não são recomendáveis. Os seres vivos possuem a saliva, ferramenta antibactericida natural do organismo. Não há nada que promova uma limpeza tão potente. Comprovam, ao espargi-la sobre os insetos, seres maiores que as bactérias, estes enfraquecem ou até morrem. Sendo assim, ao realizar o gargarejo, a pessoa diminui o poder esterilizador natural representado pela secreção salivar. O mesmo acontece com os olhos, que igualmente possuem um líquido próprio de desinfecção chamado lágrima. Ademais, a mucosa interna das pálpebras é macia e adequada à proteção das vistas. Constitui, portanto, imenso erro lavá-los com remédios, com água ou higienizá-los com outros materiais. Em relação à pele do rosto, há um padecimento cuja causa a maioria não percebe. Quando surge vermelhidão, coceira, ressecamento ou leve sensação de dor,
Esses problemas advêm do uso indiscriminado de cosméticos. Todos contêm substâncias tóxicas que ao longo do tempo penetram na pele e transformam-se em toxinas. Depois de certo período, tentam sair através dos poros do rosto. Em razão disso, é necessário tomar muito cuidado com o uso de cosméticos. Embora seja um recurso ineficaz, a pessoa faz inalação com o objetivo de aliviar a tosse. Não surte efeito algum. Para entender melhor esse processo, basta refletirem um pouco. A tosse é expectorada pela traqueia e o remédio é inalado pelo esôfago, por isso nem faz sentido. Conforme dito em outras ocasiões, a tosse resulta da ação bombeadora do organismo, cuja finalidade é expelir o catarro. Sendo assim, não se deve impedi-la, pois quanto mais impurezas são eliminadas, tanto melhor. Obrigada a todos, a presença, uma boa noite.